Você está se sabotando e você sabe disso. Você sabe disso. Você fica evitando o desconforto, buscando atalhos, mas no fundo, você sabe que não é o correto. Faça a reflexão aí. É ou não é verdade? Isso é real. Agora, a questão é, não é você fugir do desconforto, de fato enfrentar. A questão é você ficar se auto-sabotando. Isso que está te levando para baixo. Isso que está fazendo com que você não conquiste o que você deseja. Então a questão não é nascer pronto, não é saber tudo. É você decidir enfrentar o que de fato precisa ser enfrentado. É você tomar uma única decisão. Uma única decisão. É você. Eu costumo falar o seguinte: se você está fazendo de uma forma que não está tendo resultado, só pivote, só inverta o polo. Começa a agir de forma diferente. Mas você precisa tomar essa única decisão. Tomar essa única decisão e a segunda coisa, duas coisas precisa fazer. Tomar essa única decisão e agir. A partir dali você começa a construir uma nova jornada, um novo caminho. Agora, se você ficar evitando esse desconforto, se você ficar numa eterna fuga, quando que você vai conquistar? Você vai conquistar mais o quê? Mais, entre aspas, conforto. Mas o resultado qual é? Te levar a nada. Ou construir aquilo que você não quer. Porque dentro de você, você sabe que você está se sabotando. Você sabe, no fundo você sabe. Só que talvez ainda você não tenha elementos, não tenha ferramentas, não tenha um método, não saiba como fazer. Mas eu estou te dando aqui um caminho, que é, primeiro ponto, você já sabe que você está se sabotando. Segundo ponto, é enfrentar, é saber que você pode não nascer forte, mas você pode se tornar forte. Você pode desenvolver isso, certo? Ah, mas Fabiano não consigo. Pois é. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil. Mas é claro que é. Mas você já sabe disso. Só que no fundo, você sabe que você precisa sair disso. Mas também você não cria uma nova rota, uma nova jornada para você primeiro olhar de frente para isso, enfrentar, encarar e fazer o que tem que ser feito. Então não adianta você ficar adiando essas decisões, porque é aquela coisa. Como que você vai construir resultado diferente fazendo a mesma coisa? Então, assim, buscar esses atalhos, ou ficar na zona de conforto, você não vai construir algo novo. Entende a lógica? Não tem como. Não tem como ficar fugindo. Se você ficar fugindo, você vai construir o que você já tem. Agora, se você quer dar um passo a mais, subir um degrau a mais, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que encarar. Então é como eu falei no início, não é nascer forte, é você colocar em situações difíceis que você vai enfrentar, vai solucionar e aí sim ir para o próximo degrau. Isso é real. Isso é real. Aí você não vai ficar nesse ciclo de autossabotagem. No final, vou te falar uma frase que você vai entender. Você vai entender claramente como que funciona. Maravilha? Eu mesmo já passei por esse ciclo. Já passei por essas fases e ainda passo. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu já tive depressão. Já tive naquela fase, talvez você esteja em alguma fase que é delicada, que é complicada, você não vê saída, você não vê como fazer, para onde. E um dos pontos, né, eu vou resumir aqui, obviamente, contando um pouco da minha história. Talvez no próximo vídeo eu aprofunde um pouco mais sobre essa situação, mas um dos motivos para a pessoa estar em depressão e a situação que ela se encontra é cada vez mais e se fechando, não se abrindo com as pessoas ou se trancando num quarto, na casa e não querendo sair. Então você vai se fechando. Você se fecha de você, das pessoas, de sair para fora, de às vezes, muitas vezes, ver a luz do sol e se fecha. Vivendo aquilo que você acha que tem que viver e alimentar.
Só que você começa a entrar e fortalecer esse ciclo negativo, porque na depressão você fica alimentando só aqueles pensamentos negativos, só eu não consigo, eu não posso, pode reparar. Ou mesmo que você não esteja depressivo, estou contando obviamente um relato meu, você fica só pensando negativo, só para baixo, negativo, não consigo, eu não posso, eu não tenho saída, eu não mereço, enfim. Automaticamente, você está construindo o quê? Pensa assim, todo dia você está construindo, todo dia você está construindo. Ou alguma coisa positiva ou alguma coisa negativa. Aí você precisa parar entre esse meio e refletir. O que de fato eu estou construindo? O que de fato eu estou construindo? É algo positivo ou negativo? Se for negativo, imediatamente pare. Ou se você está nessa situação de depressão, peça ajuda. É importantíssimo. Falo para você. Peça ajuda. Porque talvez você já chegou num padrão que sozinho você não consegue ver mais o lado positivo das coisas, as coisas boas, as coisas belas. Você já não consegue mais sozinho. Então peça ajuda. Peça ajuda, isso é importante. Agora, se você não está nesse estado, como eu estou, só dei uma dica aqui que era o que eu estava, não queria nada. Não queria nada, não acontecia nada, entrando cada vez mais nessa negatividade, enfim, não mereço, não posso. Só que não. Você é muito maior que isso. Aí eu comecei a entender. Não, sou muito maior que isso. Espera aí, aqui eu só estou ruminando, maquinando um pensamento negativo. E eu comecei a olhar mesmo. Você tem que sair um pouco de si e olhar para você. E olhar para você assim e falar, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Nossa, de verdade, cada pensamento que vem é você avaliar mesmo, dar uma olhada de fora. De verdade mesmo, tudo que eu estou pensando aqui é negativo. Então, que tal inverter isso? Lembra que eu falei no início do vídeo? Eu inverter esse polo. Começar a pensar positivo, depois começar a agir de forma positiva e começar a construir todo esse movimento que vai caminhar com mais positividade e, obviamente, com mais resultado que eu deseje. Da melhor forma. E não ao contrário. Construindo negatividade, mais para baixo, mais fundo do poço, mais isolamento. Não. Inverte o polo. Começa a pensar mais positivo, começa a agir de forma positiva, começa a conquistar resultado positivo. E a partir de então, você começa a crescer, subir degraus. Esse é o ponto. Agora, lembra no início do vídeo? Você precisa enfrentar. Você precisa não se sabotar. Parar de inventar desculpas. Parar de buscar atalhos. Senão, se você se acomodar, mas está confortável, você vai ter mais daquilo. Agora, se você quer conquistar algo a mais, você tem que justamente ficar desconfortável. Você tem que enfrentar o que precisa ser enfrentado. Entende? Esse é o ponto. E não inventar desculpa. Muito pelo contrário. Pegar isso como força e ir para cima. Outro exemplo meu. Por exemplo, de medo. Então, por exemplo, tem a empresa de pintura. Aí você precisa vender. Tudo você precisa vender, você tem que enfrentar. Aí eu tinha um certo padrão de obras, por exemplo, que eu pegava. Um pouco menores. De um ticket ali, vamos falar assim, de um ticket médio, de 10 a 35 mil. Estava dentro do meu conforto, dentro do meu padrão ali. Não, isso era tranquilo. Chegar, negociar, conversar. Tá. Aí eu me passei perguntando, né? Tinha umas obras de alto padrão, de padrão elevado, claro, de um orçamento muito maior, inclusive de desafio para você entregar uma obra assim, e um desafio também de fazer essa venda. Estava vendendo até 40k. Eu vou negociar uma obra de alto padrão que é 100, 160, 200k. Aí automaticamente você, nossa, será que eu consigo? Será que eu vou? Não. Melhor ficar por aqui, melhor ficar na zoninha de conforto, não vou. Deixa quieto. Até um ponto que eu olhei e falei, não, peraí. Como assim? Como assim? É aquela autossabotagem que eu te falei no início do vídeo.
É auto-sabotando. Fala, não, mas eu não consigo. E começa a dar medo. E será que dá? E agora? Não, vou deixar para amanhã. Não, eu vou ficar aqui. Essas menorzinhas. Não tem problema. Tá tranquilo. E passa até que chega num ponto que é o que eu te falo. Pô, mas peraí. Se eu quiser crescer, subir os degraus, eu preciso enfrentar. Eu preciso tomar essa decisão. Eu tenho que parar de inventar desculpa. Eu preciso ir lá. Esse é o ponto. E aí fui com medo mesmo. Simplesmente fui com medo mesmo. Cheguei, vamos conversar, vamos negociar, vamos entender, vamos aprender se for o caso. Né? O que eu preciso aprender para fechar ou para entregar uma obra desse padrão? E vamos lá. Pronto. Toma a decisão. Eu falei, toma a decisão, enfrenta e vai. É assim que você vai conquistar, é assim que você vai crescer, se desenvolver, fazer acontecer. Agora, se eu tivesse continuamente, eternamente querendo evitar esse desconforto, esse medo, não querer ir, buscar atalho, eu não ia ter conseguido fechar um ticket maior, uma obra de alto padrão. Você entende? Da mesma forma você. Saia do desconforto e enfrente. Evite atalhos. Busque o mais difícil. Busque enfrentar. Entendeu? Busque enfrentar. Você pode não ser forte, mas enfrente que você vai se tornar forte. É com isso que eu encerro esse vídeo e eu quero deixar agora aquela frase que eu te falei. Daqui a 6 meses, você vai agradecer ou se arrepender. Pense nisso. E eu te digo e finalizo, comece hoje. Um forte abraço. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. E um forte abraço e até o próximo vídeo.